Dólar Iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Iene. O Dólar Iene continua em alta, o Iene continua pressionado por expectativas de políticas fiscais e políticas monetárias mais expansionistas, depois ali da eleição de Sanai Takahashi, e isso reflete-se aqui bastante bem neste dólar iene a continuar em alta, e o euro iene também, portanto são de facto mais desvalorizações do iene do que propriamente uma valorização do dólar, que agora ultimamente nem tem vindo, digamos, a registrar uma valorização assim tão intensa. É mais estes ganhos do dólar iene têm muito mais a ver com as perdas neste momento do iene do que propriamente com os ganhos do dólar, se bem que isso não faz com que o dólar também não tenha aqui uma forte influência, se não vejamos aqui assim esta situação em que, de uma situação em que praticamente os mercados estavam à espera de um corte de taxas de juros em dezembro a 100%, neste momento já está abaixo mesmo dos 45%. Ora, e isso acaba por, de alguma forma, dar aqui assim algum suporte ao dólar. Os indicadores económicos, aliás, melhor do que isso, comecemos pela semana passada. A semana passada acabou mesmo por haver o fim do shutdown nos Estados Unidos, deu aqui assim mais um ímpeto aos mercados acionistas em geral e, tal como eu tinha referido anteriormente, mercados acionistas em alta, acaba por, de alguma forma, com volatilidade baixa, acaba por, de alguma forma, favorecer as estratégias de carry trade, em que mais uma vez o iene é a moeda por excelência de financiamento dessas mesmas estratégias, o que leva a mais perdas do iene constantemente. Ora, a semana passada não tivemos praticamente quaisquer dados económicos, esta semana já vamos tendo mais algumas coisas. Bom, começamos logo com os dados do iene. Apesar de, os dados do iene, vamos ver aqui sim, aqui os dados do iene, aqui estão. Aqui nos dados do iene o que acabámos por ver foi que neste terceiro trimestre o crescimento económico, aliás, houve uma contração económica de 0,4% no trimestre. Foi abaixo daquilo que estava, foi uma contração menor, ou seja, o número foi melhor, uma contração menor do que a esperada de 0,6, isto depois de um crescimento no segundo trimestre de 0,6. Em termos anualizados, em termos homólogos, os 2,3 passou a menos 1,8, portanto é uma contração de 1,8%, mas os mercados previam 2,5%. Ora, estes números poderiam dar aqui assim algum suporte ao iene, mas como já vimos bem por aqui, não é? Estamos a falar do gráfico a 4 horas, portanto isto foi o dia de hoje, e esse dia de hoje, como vemos, o iene está aqui assim a fazer mais perdas, que já vamos ver em termos técnicos o que é que isto poderá querer dizer. Voltando aqui ao nosso calendário, esta semana vamos ter, os mercados vão estar essencialmente à procura de os dados do trabalho que vão ser agora divulgados, os dados atrasados. Amanhã vamos ter o ADP semanal, mas de facto o que o mercado está mais à espera mesmo, embora amanhã também seja importante, mas vão estar à espera é de facto dos dados dos non-farm payrolls de setembro, em que os últimos conhecidos estavam em 22 mil, o mercado está à espera de cerca de 50 mil, o mercado também está aqui à espera de que a taxa de desemprego se mantenha nos 4,3%. Eu sei que isto são dados antigos, já são dados de setembro, que são os que vão ser divulgados. Aparentemente nem haverá dados
para outubro, devido ao shutdown, devido a não terem sido recolhidos quaisquer dados nessa altura, mas portanto os mercados vão estar bem atentos a essa quinta-feira. Quinta-feira é essa que também vamos ter os dados da inflação nacional no Japão, em que do anterior 2,9%, o indicador sem os frescos, sem os alimentos frescos, a tal inflação subjacente japonesa que o Banco do Japão mais olha, em princípio o mercado está à espera de 2,9% para 3%, sendo que no final da semana vamos ter os PMIs, principalmente aí assim é mais para o euro, mas ainda assim poderemos ter aqui assim alguma situação, tanto em termos dos Estados Unidos como do Japão, mas realmente será será menor em princípio o impacto de tudo isto. Ora, considerando isto, ainda temos uma outra situação, além dos discursos todos que vamos tendo, já sabemos que têm vindo sempre no mesmo sentido, portanto não há aqui um grande impacto, não tem mostrado um grande impacto. Vamos ter as minutas que também acredito que depois dos discursos todos que temos tido não deverão mostrar grande coisa, as minutas da Reserva Federal dos Estados Unidos, quero dizer. Vamos ter na quarta-feira a Nvidia, ou seja, os resultados da Nvidia. Ora, como sabemos, esta empresa tem tido o condão de impactar bastante os mercados, o sentimento dos mercados. E o sentimento de mercado, um sentimento mau de mercado poderá dar aqui assim ganhos ao iene. Aliás, se virmos aqui, se olharmos para aqui, exatamente foi isso que aconteceu na passada sexta-feira, quando houve aqui, de quinta para sexta, houve aqui alguma aversão ao risco nos mercados e de imediato o iene ganhou. Portanto, temos que ter aqui assim um pouco isso em consideração. Curiosamente, hoje o mercado, ou aliás esta semana, os mercados acionistas estão a começar relativamente frágeis, neste momento os índices norte-americanos estão em perdas, a Europa terminou em perdas, o Japão terminou em perdas e ainda assim o dólar iene está a fazer máximos. Portanto, há aqui algumas situações que vamos ter que estar bastante atentos nesse sentido. Continuo a dizer é que, apesar disso, se houver, porque apesar de as perdas acionistas, curiosamente, não há uma corrida para já às treasuries norte-americanas, portanto, as yields norte-americanas continuam altas e daí também estar aqui assim a ser um pouco suportado o dólar em si, portanto, contra o iene mais ainda. Bom, estas considerações fundamentais não adiantam muito, a única coisa que eu continuo, e aqueles que me seguem já sabem, eu continuo a achar que o iene poderá enfraquecer aqui um pouco mais, o iene poderá estar aqui assim, há aqui assim a possibilidade de vermos uma intervenção por parte do Banco do Japão, mas cada vez menor, porque, digamos, o atual governo continua a ser de políticas expansionistas e, portanto, poderá deixar correr mais o marfim, como se costuma dizer, e portanto aqui assim, só num movimento muito rápido, muito agressivo, é que poderá haver aqui assim a tentação do Banco do Japão e do Ministério das Finanças entrarem a vender dólar iene, ou seja, a entrarem a comprar ienes. Até lá, não acredito, se isto for de alguma forma calmo, como tem sido, provavelmente vamos continuar com isso. O Banco do Japão, por outro lado, e o Ministério das Finanças poderão estar à espera do que vai acontecer com os dados do mercado de trabalho. Imaginemos uns dados do mercado de trabalho maus, poderão enfraquecer o dólar, e se tivermos aqui a falar de que o dólar iene continua nessa altura, estamos a falar de que esses números vêm só na quinta-feira, se estiver na altura um pouco mais acima, o Banco do Japão ou o Ministério das Finanças poderão aproveitar a situação mais frágil do dólar para ainda fragilizar mais o dólar iene, vendendo dólar iene, e aí com o iene a registrar alguns ganhos. Mas isto é apenas a minha opinião, isto é apenas aquilo que eu estou a racionalizar sobre
a situação que poderá vir a acontecer durante esta semana. Bom, vamos agora mais para os dados técnicos, mais para os gráficos, e o que eu vejo aqui nos gráficos é realmente, tal como eu já tinha referido na semana passada, vejo aqui assim o break destes tais 152 e o mercado a olhar agora aqui para os perto de 159, ou seja, aqui para este máximo do ano, deste ano, a 158,87. Portanto, vamos ter aqui provavelmente algum tempo agora acima dos 152 e abaixo dos 159. No gráfico semanal, obviamente que temos aqui bem expressa a tendência ascendente do dólar-iene. Vemos o RSI e o MACD darem bem esta tendência, digamos, a suportar bem esta tendência, com o MACD acima da linha de sinal e ainda por cima positivos, o RSI exatamente bem acima da linha de 50, mas ainda longe de uma situação de sobrecompra, ou seja, a continuar a dar então aqui esta situação de maiores ganhos. Mais uma vez, como vemos, depois destes 78,6% de Fibonacci, o que agora nos resta é os tais 100%, ou seja, o máximo deste ano, já que este Fibonacci foi tirado entre o máximo do ano e o mínimo do ano. Portanto, aqui assim, perto dos 159, uma vez mais, nos tais 158,87. Quando voltamos para o gráfico diário, reparamos que, obviamente, que esta tendência ascendente é uma tendência, é direitinho, ou seja, é mesmo uma tendência que está bastante bem definida, com os tais, já como eu tinha dito na semana passada, com os tais mínimos cada vez mais altos e os máximos cada vez mais altos. O preço está a saltar, digamos, estes tais 154,80 que tínhamos aqui colocado na semana passada, que eu tinha falado na semana passada, está a ultrapassar os máximos da semana passada. O próximo nível está nos 155,90 praticamente, estamos lá bem perto, o preço já está nos 155, à volta dos 155,20. Quando olhamos nos indicadores de momento, vemos aqui assim o RSI a validar bastante esta tendência ascendente. O RSI, o MACD está flat praticamente, apesar de estar bem positivo, bem acima, mas está bastante flat, ou seja, poderá dar indicações que continuamos com a tendência ascendente, mas de alguma forma suavizar estes mesmos ganhos no dólar-iene. Eu teria aqui alguma atenção a estes mínimos, o mínimo da passada sexta-feira, tal como eu há pouco estava a dizer, em que tivemos aqui os 153,61, ligeiramente abaixo, aliás, ligeiramente acima deste suporte que está aqui nos 153,27 e da média móvel 21, que está nos 153,38. Portanto, isto aqui à volta de 153,40, 153,60 poderá ser de facto um suporte mais forte. As resistências estão aqui marcadas e então vai desde os 155,90 aos tais 156,75, são as duas próximas resistências antes dos tais máximos do ano. Para terminar, e aqui olhando para o gráfico a 4 horas, aquilo que nós mais seguimos em termos do nosso comentário semanal, o que nós vemos aqui e começo pelos indicadores de momento, o RSI bem ascendente, a definir bastante bem esta tendência ascendente, o MACD também, com uma situação aqui assim, em que temos aqui, podemos ver de alguma maneira, podemos ver aqui que temos este cruzamento da linha do MACD com a linha de sinal, e isto é um sinal bastante bullish para o dólar-iene, ou seja, a apontar para prováveis mais ganhos aqui assim nesta área. Já agora só
para verificarmos aqui uma outra situação, que é, nós vimos que havia esta consolidação e vimos aqui este break finalmente. Ora, esta consolidação andou aqui assim entre os 152,80 e os 154,50, ok? Se nós pegarmos nesta área de consolidação e a duplicarmos agora que fez o break, podemos ter então aqui assim uma nova área de consolidação. Essa nova área de consolidação que poderá andar por aqui e já se encontra, digamos, a nova resistência, ou seja, o novo objetivo deste break, se quisermos chamar, ele encontra-se já nos 156,20. Há pouco atrás tinha falado nos 156,50, por aí, está aqui um pouco abaixo, nos 156,20. Essa poderá ser a resistência da semana, antes das outras que eu referi anteriormente. Abaixo temos então aqui uma área de suporte que está obviamente no que era a resistência, estamos a falar dos tais 154,50, ou eu colocaria uma área bem mais larga, digamos assim, entre as médias móveis 21 e as médias móveis 50 deste gráfico a 4 horas, que estão entre os 154,20 e os 154,70 aproximadamente. Isto, obviamente que mais abaixo o que vamos ter é este tal mínimo da passada sexta-feira que eu há pouco estava a dizer, que está à volta dos 153,60, e antes deste mínimo, ao fim de contas, desta área de consolidação que nós tínhamos antes, antes de mesmo da média móvel 200 deste gráfico a 4 horas, que a última vez que foi ultrapassada foi antes deste gap que nós vimos aqui, esta abertura em gap com a eleição da primeira-ministra, da atual primeira-ministra japonesa, Sanai Takahashi. Portanto, continuamos com esta forte indicação de que o dólar iene poderá continuar nesta tendência ascendente. Como sempre, não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião e é apenas a minha forma de interpretar os dados, interpretar os gráficos. Dito isso, continuo a acreditar que, portanto, durante esta semana podemos ter esta área de consolidação a continuar. Provavelmente vamos ter um pouco mais de volatilidade, tendo em consideração os números e a importante Nvidia, os resultados a serem apresentados, mas ainda assim provavelmente poderemos continuar com este tipo de negociação. Atenção que o break aqui assim poderá dar aqui assim um forte movimento maior, mas aí vão começar a surgir, além das intervenções verbais que vão surgindo aqui e acolá, poderão surgir mesmo uma intervenção física, uma intervenção do Banco do Japão, do Ministério das Finanças, e aí teremos um movimento que sabe-se lá onde vai parar, dependendo do tamanho dessa mesma intervenção. Bom, para hoje é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu para mim estarei para cá para a semana para mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!